Defensoria Pública da União não podia mandar alguém lá, ele me chamava. E aí, no final do mês, me pagava um valor simbólico lá por eu ter ficado. Como eu estava sem muito processo criminal, eu estava mais atuando na área civil na época, eu advogava por um consórcio, eu aceitei, porque eu sempre fui apaixonado pelo direito penal. E aí ele me chamava lá, e às vezes eu entrava 1h30 da tarde na Justiça Federal e saía de lá 7 horas da noite, fazendo audiência. Aí era bom, até ganhava um certo dinheiro. Mas o que aconteceu foi o seguinte, para te dar uma ideia, Camila. O que aconteceu foi o seguinte. Eu estava... um dia eu fui lá nessa audiência e o caso era o seguinte. Havia um bingo em Santa Maria, no tempo que os bingos eram permitidos. Vocês lembram disso? Lembram do tempo dos bingos? Lembram? Mais ou menos. Vocês deviam ser meio criança. Mas teve um tempo ali na década de 2000 que era permitido os bingos. E aí depois veio uma lei, fecharam os bingos de novo. E o que aconteceu foi o seguinte. Uma pessoa, um empresário aqui de Santa Maria, com o CNPJ, CPF totalmente queimado, e, portanto ele não conseguia fazer um CNPJ novo, chamou uma pessoa muito humilde, muito pobre, e colocou essa pessoa humilde e pobre para assinar um contrato social, no qual ele montou todo direitinho, no qual essa pessoa humilde e pobre seria o sócio-gerente do bingo. Essa pessoa humilde e pobre não tinha mais emprego em Santa Maria e foi embora de Santa Maria para uma cidade lá do norte do Paraná. Se eu não me engano, foi... Puxa... Esqueci. Ponta Grossa. Ponta Grossa. Foi lá para Ponta Grossa. E aí, o juiz mandou citar esta pessoa da denúncia. A pessoa foi citada para vir a Santa Maria, inclusive para prestar o interrogatório. Na época, o interrogatório era o primeiro ato do processo. Isso mudou com uma lei de 2008, uma reforma do Código de Processo Penal. E o que aconteceu, Camila e Vinícius? E Rodrigo, que não estou enxergando aqui, que o Rodrigo tá sem... É que eu tô no escuro aqui, tá muito quente dentro de casa, eu vim pra área, mas eu tô vendo vocês aí. Tá bom, ótimo. E aí, o que aconteceu? Para resumir para vocês. Essa pessoa não pôde vir para Santa Maria e o juiz decretou a revelia dele. Devia ter deprecado o interrogatório, mas na época existia um entendimento se podia ou não deprecar interrogatório, e ele acabou decretando a revelia. E aí ficou demonstrado que aquela pessoa que utilizou essa pessoa humilde, do qual eu estava como advogado defensor dativo, um advogado nomeado para ele, ficou demonstrado que essa pessoa, que o meu cliente era um laranja, que quem efetivamente administrava, fazia tudo, inclusive a sonegação fiscal que foi feita no bingo, era aquela pessoa que contratou ele lá, que disse, assina para mim essa documentação e que estava com o CPF queimado. Resumindo, o juiz condena o meu cliente. Por quê? Por quê? Porque ele constava no contrato social como sócio-diretor do bingo. É óbvio que eu consegui absolver ele no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF, porque isso é um caso típico de responsabilidade objetiva. Ele não fez nada, ele não sonegou imposto nenhum. A única coisa é que ele constava no contrato social como sendo um sócio administrador. Só que fazia anos que ele não botava os pés em Santa Maria. E o pior, era um bingo que faturava uma grana boa, um bom dinheiro. Só que o quê? Ele era um pobre coitado. Uma pessoa
paupérrima, não tinha nem dinheiro para contratar um advogado. Me nomearam porque na época eu era dativo, eu aceitei, eu queria mais por aprendizado. Então, atualmente, o princípio da culpabilidade se identifica com várias funções que incluem dimensão limitadora do exercício punitivo do Estado. Há características no princípio da culpabilidade que são tratadas por vezes como sinônimos do princípio. Assim, alguns autores chamam de princípio da responsabilidade subjetiva ou princípio da responsabilidade pessoal. É a mesma coisa. Tem autores que chamam assim. Bittencourt, que é o César Roberto Bittencourt, promotor de justiça aposentado aqui do Rio Grande do Sul, advogado em Brasília, foi muito tempo professor da PUC, um dos fundadores do programa de mestrado em ciências criminais da PUC, resume o princípio de culpabilidade dizendo que não há pena sem culpabilidade, decorrendo daí 3 consequências materiais. Primeira, não há responsabilidade objetiva pelo simples resultado. Não há responsabilidade penal objetiva. Ou seja, o Vinícius construiu uma casa. A casa caiu e matou a Camila. Ou lesionou a Camila. Não há responsabilidade objetiva. Não pode dizer, o Vinícius é o culpado porque foi ele que construiu a casa. Não, tem outros fatores. Pode ter sido construído um prédio do lado que cavocou e fez a casa cair. Pode ter vindo um terremoto, pode ter vindo um alagamento, algum tubo embaixo rompeu e causou esse problema. Não há, então, portanto, uma responsabilidade penal objetiva pelo resultado. Tu tem que auferir qual foi a responsabilidade do Vinícius, se ele calculou errado as fundações da casa para a casa cair. Ou pode ter sido mesmo a Camila que disse assim, eu acho que esse meu quarto está muito pequeno, sabe o que eu vou fazer? Eu vou derrubar essas 3 paredes e vou juntar com a minha sala. E aí a casa caiu, porque a parede era um pilar de sustentação da casa. Segundo, a responsabilidade penal é pelo fato praticado e não pelo autor. É pelo fato praticado e não pelo autor. Vou dar um exemplo. Alguém de vocês já assistiu o filme Ninfomania, do Lars von Trier? Já? Já viu, Camila? É um filme bem maluco, bem interessante. Eu não sei se é bom ou se é ruim. Eu achei interessante o filme. Ele é maluco. Ele é louco de atal, o filme. Tem um determinado momento que a filha do Serge Gainsbourg, esqueci o nome, o Serge Gainsbourg era um compositor francês que eu gosto muito de música francesa. Os avós de vocês devem conhecer as músicas do Serge Gainsbourg. Mas a filha do Serge Gainsbourg, que era a atriz principal do filme, ela pega e resolve, ela vira uma cobradora. Vocês lembram? Tu lembra disso, Camila? Ela vira uma cobradora e ela tenta descobrir como é que ela faz para tirar uma informação de um determinado sujeito. E aí ela utiliza-se de tudo que é tipo de artimanha de cunho sexual, viu, Vinícius? E num determinado momento, ela começa a descrever uma cena de pedofilia. Uma cena de pedofilia. E aí o sujeito fica mal excitado. Então, a gente pode tirar a conclusão que aquele sujeito tinha pensamentos e, quiçá, era, psicologicamente falando, um pedófilo. Porém, ele jamais poderia ser punido pela pedofilia se ele não cometeu nenhum ato de pedofilia. Ou seja, vocês, não é o caso, qualquer um pode ter algum pensamento criminoso, nunca vai ser um criminoso se jamais cometer este ato de crime, este ato criminoso. Vocês estão entendendo? Sei lá, o Vinícius tem uma vontade de um dia pegar e arrancar um pedaço da namorada dele e comer, porque ele tem uma situação de canibalismo. Ele nunca vai responder se ele não colocar essa vontade para fazer. Agora, se ele fizer algum dia essa vontade, ele vai responder pelo crime de lesões
graves, alguma coisa, pela perversão que ele tem. Não estou dizendo que tu tenhas, viu, Vinícius? Eu só estou dando um exemplo. E o terceiro é que a culpabilidade é a medida da pena. Esse é o terceiro, a culpabilidade é a medida da pena. Tu vai ver se um ato é mais culpável ou se é menos culpável. Então, por exemplo, se tu pegares, às vezes, uma pessoa muito humilde, muito ignorante, ela vai ter uma culpabilidade reduzida. Agora, se já pegar um cara com pós-doutorado, um cara que resolve aplicar um golpe, ele teria, entre aspas, um livre-arbítrio maior para, em razão do conhecimento, para comportar-se conforme a lei. Não é verdade? Não é verdade? É. Bom, a nossa ordem jurídica dá à culpabilidade um caráter constitucional. Nós temos princípios que falam mais ou menos sobre a culpabilidade. Nesse sentido, a gente pode ver o artigo 5º, 57, inciso 57, que diz: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Isso é uma regra processual e também trabalha com o princípio da culpabilidade. O que quer dizer isso, basicamente? Olha, a Camila estava dentro da FISUL tentando furtar computadores. O Rodrigo, nosso policial civil, vai lá e prende a Camila em flagrante delito. Ela vai até a delegacia, o delegado autua o flagrante, o Ministério Público pede para que seja convertido em prisão preventiva, há uma conversão na prisão preventiva dela, ou não, e ela começa a responder um processo por tentativa de furto, furto tentado, ou então até um furto realizado, mas vamos botar aqui, foi um furto realizado, por furto. Vai responder por furto, conforme as teorias novas que dizem o que seria furto. Vai responder por furto. A pergunta que eu faço para vocês: a Camila é culpada do furto? Não, Vinícius. Ela só vai ser culpada do furto depois que houver uma sentença transitada em julgado. Sabe o que significa sentença transitada em julgado, Vinícius? É a sentença que não admite mais recursos. Se ainda tiver algum recurso para ser feito, nós não estaremos diante de uma sentença transitada em julgado. Tu entendeu? Entendeu? Então, assim, ó, às vezes a gente costuma brincar, por exemplo, quando a gente tinha uns colegas, às vezes, que eram muito tapados, e aí a gente dizia, a gente fazia assim, aquele ali é burro com sentença transitada em julgado, aquele é burro transitar em julgado. Quando dizia, a pessoa é burra transitar em julgado, significa não admite mais recurso, é burro mesmo, entendeu? Não, quando a gente fazia esse tipo de piada, se faz muito esse tipo de piada. Então, exatamente. Isto quer dizer que a condenação ao cumprimento de uma pena pressupõe que seja provada e declarada a culpabilidade de um agente que seja autor ou partícipe de um fato típico jurídico. Tem que ter a comprovação. Essa é uma grande discussão que teve agora sobre se podia prender ou não depois do 2º grau. Vocês lembram disso? Acompanharam isso na imprensa?